Olá, seja muito bem-vindo. Sou o professor Laércio Neves, enfermeiro, especialista em gestão, analista comportamental e professor aqui na Faculdade TH. Hoje eu quero falar com você, profissional da saúde, que provavelmente já tenha ouvido algo sobre isso. A rixa dentro das instituições de saúde, a rixa entre as equipes, a rixa entre a equipe multiprofissional. Como lidar com isso? Todas as vezes que nós pensarmos em pessoas, todas as vezes que nós pensarmos em equipes, nós vamos entender que existem conflitos. Por quê? Porque mesmo colocando pessoas iguais, pessoas com a mesma mentalidade, nós vamos ter conflitos. Porque um sempre vai acreditar que o instinto humano dele possa ser melhor, um vai acreditar que a percepção dele possa ser melhor, um vai acreditar que ele desenvolva algo melhor e o outro pode não ter a tolerância de lidar com aquele ser melhor do outro. Conflitos sempre vão existir onde estiver pessoas. Existem duas categorias de conflitos. Existem os conflitos que são conflitos reais e existem os conflitos que são emocionais. Os conflitos reais são conflitos que vêm a partir de algo que aconteceu, como por exemplo, eu não cumpri um protocolo e o meu coordenador me chamou a atenção. É um conflito real. Eu estou vendo o que está acontecendo. Um conflito real. Eu de repente cheguei atrasado dentro da unidade. O meu supervisor veio e me deu uma não conformidade. É um conflito real, ou seja, eu descumpri um procedimento e eu tenho ali que arcar com as consequências. Um conflito real, eu quero trocar a minha folga, ela não quer trocar folga comigo. É um conflito real, ou seja, eu quero trocar a minha folga, eu tenho o direito de trocar a minha folga, mas a folga é dela e ela não quer trocar comigo e ela está no direito dela. Então é um conflito real. Os conflitos emocionais, ele sempre vai estar ligado a um aspecto de intrapessoalidade, ao self, ao eu, a você. Os conflitos emocionais são mais difíceis de ser gerenciados. Por quê? Vou pegar um exemplo. Um profissional que ele veio de uma família de um seio feminino, aonde ele teve a mãe com o pai e ele via muito a mãe mandando no pai. E ele tem dentro da casa dele 4, 5, 6 irmãs. E essas irmãs sempre trabalhando ali com uma característica de autoritarismo com ele, mandando sempre ele fazer as coisas. Ele se casa com uma mulher e o perfil dessa mulher, ela vem com uma característica até da mãe dele. Ou seja, uma característica de imposição, uma característica de cobrança, uma característica de posicionamento. E para completar, ele acaba tendo 4 filhas, 3 filhas, em que homem com meninas, né? Meninas com o pai é aquela coisa, né? Eu peço, ele faz. Normalmente é assim. Isso pode gerar nele o quê? Um certo conflito, uma certa dificuldade emocional. De duas formas. Ou ele pode ir trabalhar, ele pode ir para o mercado de trabalho. E quando ele assumir uma posição, ele pode querer se vingar das mulheres. Ele pode ter um comportamento um pouco mais rude, ele pode ter um posicionamento um pouco mais rude com as mulheres, de uma forma totalmente inconsciente e por isso que está relacionado a conflito emocional. Ou ele pode, de repente, assumir uma posição e ser aquele coordenador, aquele supervisor totalmente subordinado a quem? A uma mulher. Subordinado a uma equipe feminina. Por quê? Porque ele traz com ele uma percepção que gerou nele um conflito emocional. Agora entenda, qual conflito é mais fácil para eu poder gerenciar? É claro que é o conflito na forma de realidade, o conflito real, o conflito formal. Porque o conflito emocional pode ser que eu traga para a unidade algo que está ligado ao Laércio, algo que está ligado intimamente a mim e que muitas vezes a equipe não tem nada a ver com aquilo. Posso pegar um outro exemplo para você. Aconteceu comigo, inclusive. Eu tinha uma funcionária na qual o nome dela era Tereza. Tereza com TH. Tereza. Eu a chamava de Tereza. Tereza, faz favor. Tereza, você pode? Tereza. E ela, todas as vezes que eu me dirigia a ela, o comportamento dela comigo era um comportamento de fechada, agressiva,
de cruzar os braços, uma comunicação não verbal muito violenta. E aquilo me assustava muitas vezes. E eu não percebia esse tipo de comportamento com outros colegas da equipe que muitas vezes, né? Ô Tê, vem aqui. Ô Tê, faz isso para mim. Ô Tê, você pode trocar? E um dia eu chamei-a para a minha sala e fui conversar com ela. Falei, Tereza, eu queria entender por que você tem esse tipo de comportamento comigo, pelo menos é o que eu percebo. Aí ela falou para mim, é porque você me chama de Tereza. E aí eu falei, mas eu trabalho com você quase 2 anos e eu pensei que seu nome fosse Tereza. Meu nome é Tereza. Só que meu pai, eu nasci na roça, morei na roça, vivi na roça com meu pai, e meu pai, todas as vezes que eu tinha que apanhar, que eu tinha que de repente ser corrigida, ele me chamava de Tereza. Então, há muitos anos da minha vida, eu sempre preferi que as pessoas me chamassem de T ou TT. Então, observe que ela está trazendo um conflito emocional para dentro da unidade e que gerou entre nós algo em que eu nem sabia o porquê que estava tendo aquele tipo de conflito. Então, o principal fator que leva ao conflito real e emocional, o principal, chama-se comunicação. A comunicação, ela leva a um conflito, bem como uma comunicação, ela leva à correção de um conflito. A comunicação, ela traz a união, mas a união não traz a comunicação. Se eu quero fazer com que uma equipe seja unida, eu tenho que mexer na comunicação. Se eu quero fazer com que um casamento seja unido, eu tenho que mexer numa comunicação. Se eu quero fazer com que uma empresa seja unida, eu tenho que mexer na comunicação. Agora, se eu quero trazer conflitos para uma empresa, eu mexo na comunicação. Se eu quero trazer conflito para um casamento, eu mexo na comunicação. Se eu quero trazer conflito para uma equipe, eu mexo na comunicação. Então, o principal fator que traz as rixas dentro das unidades, dentro das equipes, é que nós, enquanto profissionais, nós não temos uma comunicação assertiva. Nós falamos, mas nós não estamos muito preocupados com o que o outro entendeu. Isso acontece muito quando nós vamos dar um feedback de uma determinada avaliação, vamos dar um feedback sobre uma determinada conduta que um funcionário teve. E quando você tem uma capacidade de trabalhar a comunicação, principalmente a comunicação verbal, você entende que o ideal é o quê? O que você entendeu sobre isso? Faz sentido para você isso? E nós muitas vezes não nos importamos com o que faz sentido para o outro. Eu me importo em, eu falei, se ele entendeu ou não entendeu, o problema é dele. Observe, nós transferimos a todo momento um processo chamado de incompetência. Eu transfiro a minha incompetência em comunicação para o outro. E o outro transfere para mim um processo de incompetência. Infelizmente, algumas coisas acontecem. Por quê? Um exemplo bem interessante. Uma época da minha vida eu fiz mergulho. Fui fazer mergulho. E a minha primeira aula de mergulho, o professor, né, o técnico, ele falou o seguinte: nós vamos descer e quando estivermos lá embaixo, se em algum momento eu olhar para você e fizer assim, se tiver tudo ok com você, você vai fazer assim. Se você fizer assim, eu vou te levantar aqui para cima rapidamente, porque eu vou acreditar que você está passando por algum tipo de desafio, de dificuldade, enfim. Combinado? Combinado. Ele falou isso comigo e falou isso com outros demais. Uma pessoa que estava junto conosco, junto com o grupo, se emocionou bastante com todo o cenário que viu lá embaixo. Ele lá embaixo olhou para todo mundo e fez assim. E ela imediatamente fez o quê? Fez assim, ou seja, está tudo ok. E o que ele fez com ela? Subiu ela. Por quê? Porque a comunicação utilizada ali dentro era qual comunicação? Assim é ok, assim me tira daqui. Mas observe, ele falou para todos, nós estávamos em 5 pessoas, porém uma pessoa não compreendeu. Agora, como que nós poderíamos corrigir isso? Se ele repassasse com cada um. Então vamos lá. 1, o que você entendeu que eu falei? Muito bem, então. 2, o que você entendeu que eu falei? Ok. 3, o que você entendeu que eu falei? De repente chegaria nela, isso fazendo de forma isolada, de repente chegaria nela. 4, o que foi que você entendeu que eu falei? Ela poderia falar, se eu estiver lá embaixo, eu vou fazer assim. Não. Se estiver tudo ok, você faz assim. Se estiver tudo bem, você faz assim. Você só vai fazer assim se você quiser subir.
Faz sentido para você? Você conseguiu compreender? Então observe que uma falha na comunicação trouxe o quê? Um conflito, um transtorno, porque quando ela subiu brava. Porque ela estava com uma câmera, estava filmando e aquilo foi desagradável para ela. E acabou gerando um clima meio que de descontentamento dentro daquele ambiente. Então precisamos compreender que quando eu falo de conflitos ou rixa, entenda que ser empático ou ter humanização com a equipe não significa me colocar no lugar do outro. Ser empático e ter humanização com a equipe não significa entender o outro como se fosse eu. Não. Ser empático com a equipe e ter humanização com a equipe para minimizar conflitos significa fazer pelo outro o que ele precisa que eu faça por ele. E que ele faça por mim o que eu preciso que seja feito por mim. E aí sim eu vou praticar a empatia, vou praticar a humanização, vou praticar o acolhimento e vou diminuir todos os conflitos e rixas que vão existir junto às diferenças de comportamento, de personalidade, de atitudes e dentro daquela unidade o funcionamento ele aconteça de uma forma totalmente natural. Eu espero que você tenha gostado. Até mais!